Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. E vejamos bem, se nós pedimos misericórdia a Deus, assim como o seu perdão, por qual razão muitas vezes o ser humano parece ser implacável e duro de coração para perdoar o próximo? É evidente que nós não temos a mesma dimensão de misericórdia e amor conforme Deus tem, mas deveríamos imitar constantemente a lógica misericordiosa de Deus. Ou seja, por mais que seja muito difícil não guardar rancor e muito menos estabelecer um sistema de vida ao qual leva ao julgamento destrutivo de pessoas. E na primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do versículo 17 ao 29, ainda estamos no contexto do qual o rei queria um terreno, recorre a uma forma injusta, utiliza do poder de uma forma destrutiva. E vejamos que toda prática injusta, ela não só traz destruição àquele que é a vítima da injustiça, ele traz destruição à própria pessoa. Ou seja, o ser humano ele vai se desconfigurando e ele se perde no emaranhado, numa quantidade de atitudes erradas. E desde semana passada, nos evangelhos, assim como a leitura, está trazendo essa dimensão da misericórdia, da justiça, da reconciliação. E tudo isso é muito importante, pois basta olharmos para o mundo de hoje, a quantidade de violência, conflitos, disputas, interesses, é porque certamente o ser humano, não como um todo, mas muitas pessoas, perdeu todo esse sentido de consciência. Mesmo sabendo que está errado, ele busca justificativas alternativas para sustentar a sua prática injusta. Mas aqui na primeira leitura, a presença do profeta Elias, onde vai ao encontro de Acabe, que está na vinha de Nabote. Elias deve anunciar o juízo de Deus sobre Acabe por seu envolvimento no assassinato de Nabote e por tomar a vinha. Elias diz que Acabe que no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lambendo também o sangue de Acabe. Acabe chama Elias de seu inimigo, mostrando sua inimizade e consciência de sua culpa. Elias responde afirmando que Acabe se vendeu para fazer o mal aos olhos do Senhor. E quantas vezes o ser humano ou nós corremos o sério risco ou até mesmo praticamos o mal achando que é um bem, ou trocamos minutos ou instantes de uma satisfação pessoal achando que aquilo vai trazer um bem profundo para a nossa vida e para a nossa alma. Mas muito pelo contrário, traz a desgraça, traz a discórdia e uma atitude sem sustentação, uma prática de uma consciência perversa. Vejamos bem, da mesma forma que o ser humano consegue construir e olhar para uma consciência pura e limpa, ele certamente pode construir uma consciência perversa, onde relativiza as formas de existência,
onde relativiza as formas de justiça, de vida e simplesmente perde o sentido de ser. E no Evangelho de hoje, em Mateus 5, do versículo 43 ao 48, Jesus continua na dinâmica do ensinamento do amor, da justiça, do respeito. E se na leitura de ontem Jesus disse a questão da lógica do olho por olho, dente por dente, oferecer a outra face quando do outro lado for atacado, e o que ele continua hoje? Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então vejamos bem, desde a semana passada, conforme eu já disse aqui, Jesus entra nesse aspecto da reconciliação. A religião tem essa dimensão. Se Deus, Ele nos sonda, nos procura para nos reconciliar, nós deveríamos fazer o mesmo. Ao que foi refletido na semana passada em Mateus 5, do versículo 23 ao 24. Onde, se você vai apresentar uma oferta diante do altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali e vai primeiro se reconciliar. A nossa vida é também nessa dimensão de reconciliação. E não somente uma religião que olha só para si, somente para as necessidades do eu, mas se coloca na dinâmica do encontro para criarmos uma consciência melhor. E se todos nós tivéssemos uma preocupação do princípio de uma transformação da justiça em misericórdia e amor, nós não restringiríamos em fazer ou colocar à disposição das pessoas uma vida melhor. Vejamos a vida em sociedade se criássemos por de fato essa consciência da reconciliação, mudando a lógica de pensamento e mentalidade, certamente poderíamos ter um mundo diferente. Agora, o que nos cabe de todos os desafios que temos nos dias de hoje? Fazer aquilo que deveríamos fazer e de forma sincera e justa. Devemos lembrar que o sol nasce para todos, nasce para os maus, nasce para os bons, a chuva cai para aquele que é justo ou injusto. E o que é importante? Continuarmos na nossa prática de justiça. E se verdadeiramente nos consideramos cristãos, que possamos ter em nossos corações a lógica da misericórdia, da perseverança e do amor transfigurado em práticas de vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.